Oi, queridas e queridos mentorados deste canal do YouTube, deste curso, dessa mentoria, do livro Esposa de Excelência. Você que está aqui desde a aula 1 e chegou na aula 8, meu muito parabéns, porque você está perseverando no estudo da excelência que o Senhor tem nos chamado para buscar. Chegamos na aula 8 e eu estou muito feliz porque eu estava observando que nós já estamos quase na página 100 do livro. Ou seja, para você que nunca leu um livro ou que nunca chegou a concluir um livro, você já passou, chegou quase na página 100. Nós estamos aqui na página 90, entre a 86 a 90 e poucos. E hoje nós chegamos em um dos assuntos que eu gosto muito de falar, que é sobre a responsabilidade da mulher em relação ao seu... Abre seu livro comigo aí, no sumário, que é essa parte aqui, ó, onde vem os tópicos dos capítulos que a gente tem lido. E eu queria fazer aí uma retrospectiva com você sobre a diferença da parte 1 para a parte 2, né? A parte 1, o livro traz sobre entendimento. Foram 6 aulas, né, foi da 1 ao 6, que tinha como objetivo o entendimento da esposa. Entendimento sobre quem poderia encontrar essa esposa excelente. A segunda aula nós falamos o entendimento da autoridade protetora de Deus, que a submissão gera proteção. Na terceira aula nós falamos sobre o pecado da esposa, que essa aula rendeu muitos comentários, muita gente me mandou mensagem sobre a aula 3. Parece que de todas essas, parece que a aula 3 foi a aula que falou com a maior parte das pessoas. A aula 4, nós falamos sobre o que a esposa tem que entender sobre o padrão de relacionamento de Deus, né? Deus, ele tem um padrão de como a gente deve se relacionar. A gente não sai fazendo as coisas ou relacionando do jeito que a gente pensa na cabeça, né? Existe um padrão que Deus espera. Ele, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um exemplo para nós de como a gente deve se relacionar. E eu expliquei isso na live 5, o que a esposa tinha que entender sobre o propósito do casamento. Eu achei essa live super importante para a gente entender que a gente não casa por acaso, a gente não sai fazendo as coisas, né, sem pensar no propósito de Deus. Quando você se une a uma outra pessoa, você tem que ter em mente que Deus não une pessoas, né, ele une propósitos. Então existe sim um propósito de Deus enquanto casamento. E eu gosto sempre de falar assim, Deus ele tem um propósito para a vida da Rafa, como Rafa, pessoa Rafa. Deus tem um propósito na vida do Pedro, como Pedro, filho de Deus. E Deus tem um propósito com a Rafa e com o Pedro, que quando se unem, cumprem um propósito juntos, né? Então, não é só sobre união, casamento não é só sobre união de pessoas, mas uma união de propósito. Mas quando você vive um casamento que você não leva o propósito em xeque, né? Você não tem o propósito como um objetivo, provavelmente vai passar despercebido e você pode perder muito do seu tempo, né? Sem viver de fato o propósito. O 6. O que a esposa deve entender sobre o seu papel, né? Então, a gente fechou a primeira parte do livro, 6 aulas, na sexta, falando sobre o papel do homem, o papel da mulher e o que Deus espera de cada um desses, né? Na última aula, que foi a aula 7, nós entramos num novo módulo, numa outra parte do livro, que é o quê? A responsabilidade, né? Então, eu não sei se ficou muito claro na aula passada, né, se você assistiu, mas nós temos responsabilidades na vida, né, gente? Não só enquanto esposa, mas tudo. Você tem um filho, você tem responsabilidade com esse bebê que você coloca no mundo, né? Você aceita uma vaga de emprego, você tem responsabilidade com aquela empresa que você se comprometeu, né? Você tem responsabilidades enquanto cidadão dentro de uma cidade, tem coisas que você deve ou não fazer, você tem responsabilidades na sua família e você tem responsabilidades dentro do seu papel de marido e dentro do seu papel de esposa. Então, nós vamos destrinchar aí mais 6 aulas, cada uma focando na responsabilidade que é sua, que não tem como você terceirizar para outros, não tem como você querer, né, julgar a culpa, a batata quente, como eu digo, no colo do outro, batata quente, 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 joga a batata quente, não quero segurar, né, aquilo que é responsabilidade sua, se você não fizer, vai ficar sem ser feito. Então, a gente tem que entender isso, porque às vezes a gente pensa assim, não vou fazer. Não tem uma varinha mágica, não desce ninguém do céu para fazer no seu lugar. Aquilo que é responsabilidade sua, quem deve fazer é você,
gostando ou não gostando, né? E isso é a vida de adulto. Bom é quando a única responsabilidade que a gente era passar de ano. Não sei se você lembra dessa fase da sua vida, que você só tinha que estudar. Sua única responsabilidade era estudar. Aí você cresceu, virou gente grande, e agora você tem muitas responsabilidades. E eu confesso para vocês que quando eu fiz 30 anos, os meus 30 anos pesaram para mim. Porque com 30 anos eu já era mãe do Dani, né? Já tinha um negócio montado, funcionários, despesa, casada, né? E quando eu fiz 30 anos, a responsabilidade pesou para mim. Mas, ok, isso faz parte da vida de todo mundo que é adulto, né? Nós temos responsabilidades enquanto ser humano, né? E no casamento não é diferente. Na live passada, lá, aula 7, nós falamos sobre a responsabilidade de cuidar do nosso coração, né? Então, enquanto esposas, nós precisamos cuidar do nosso coração. E a Bíblia fala isso: guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, guarda as suas motivações, porque delas depende toda a sua vida, né? Então, o tema da aula 7 foi a responsabilidade da esposa de guardar o seu coração. Porque tudo aquilo que você deixar entrar dentro do seu coração vai gerar consequências que podem afetar outras áreas, pessoas da sua vida. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a responsabilidade da esposa no lar, né? A esfera de ação da esposa no lar. Então, abre comigo aí o capítulo 8, que vai estar aí na página 84, e nós vamos falar um pouco aí sobre o lar, sobre ser dona de casa, sobre a nossa responsabilidade enquanto tarefas domésticas, né? Agora focando mesmo na casinha, nas paredes, né? Nas janelas, casa, enfim. Na página 84, a Marta começa contando uma história de duas mulheres, né? E ela fala assim, ó: Tracy e Stance são duas jovens, esposas e mães. Ambas são cristãs, contudo, são diferentes em alguns aspectos. A primeira, Tracy, ela ama sair, ela ama estar ocupada. Ela não consegue dizer não. Então vamos ver com quem que você se identifica. Se você vai se identificar com a Tracy ou se você vai se identificar com a Stance. Ela gosta de sair e ela gosta de viver uma vida agitada, ocupada, fazendo muitas coisas, muito dinâmica. E ela tem um ponto: ela não consegue dizer não. Tem alguém aí que tem dificuldade de falar não? Parece que a cada minuto do dia ela assume o compromisso de estar em algum lugar ou fazer alguma coisa. Seu tempo, em grande parte, é empregado em atividades da igreja. Quando ela não está preparando o jantar das quartas-feiras, ela está dando aulas na escola bíblica dominical e cantando no coral. Assiste regularmente às classes de estudo bíblico semanal das senhoras. Também auxilia os alunos que têm dificuldade de estudos nas classes de seus 2 filhos e presta serviço voluntário uma vez por semana na escola. Não há um só dia em que ela esteja em casa. Seu marido já lhe pediu: vá com calma, mas ela afirma: tudo o que estou fazendo é bom e eles precisam de ajuda. Estaria sendo egoísta se não fizesse tudo o que eu posso. Eu conheço gente assim, alguém conhece gente assim? Quem? Legal. Eu conheço gente assim, quem? Eu mesma. Gente, glória a Deus, porque eu consigo olhar para isso aqui e pensar que eu era essa pessoa, mas hoje eu não sou assim mais não. Glória a Deus que eu tô recalculando essa rota já tem 3 anos na minha vida, né? Não vou falar para vocês que eu mudei da noite pro dia, mas cada dia que passa eu tenho mais consciência, né, de que eu preciso aprender a falar não. Vocês não têm noção a quantidade de convite que eu recebo diariamente. Eu recebo convite para inauguração de loja, eu recebo convite para poder ir em aniversário, eu recebo convite para jantar na casa das pessoas. Se eu for viver a agenda real que aparece diante de nós, eu não ficaria dentro da minha casa. Isso é uma verdade. Com essa rotina de igreja, com a quantidade de pessoas que a gente conhece, né? Se a gente não soubesse falar não, a gente não ficaria dentro de casa, a gente ia viver de compromisso em compromisso, como já houve um tempo que era assim, né? E no final a gente recalculou essa rota porque a gente viu que estava tudo completamente fora do lugar. Mas bora lá. Stance, por sua vez, olha o que ele fala. Enquanto a outra não sabia falar não e era super ocupada, a outra mulher, a Stance,
por sua vez, ela é preguiçosa. Não, Rafa, preguiçosa não. Preguiçosa, vou cair esse tipo de preguiçosa. Será que não é? Tipo, como que o pessoal fala comigo? Rafa, eu tenho problema com procrastinação. A palavra nova, né, que o pessoal tem usado muito, procrastinação. Eu fico adiando para deixar para depois, para deixar para depois. Vamos lá. A Stance, por sua vez, ela é preguiçosa. Fica em casa, mas assiste muito televisão. Essa aqui já não sai tanto. Fica só dentro de casa. Mas deixa tudo para depois. E mexe no celular, fica 3 horas mexendo, né, nas plataformas de rede social, assistindo stories. Ela dorme tarde e deixa que as crianças se cuidem por si mesmas e peguem um ônibus escolar. Ela dorme tarde, a mulher dorme tarde e cada filho que se vire. Literalmente gente, tem comida na geladeira, se vocês quiserem, vocês esquentam, põe no micro-ondas, se vira. À noite, ela não tem sono. Então, ela fica acordada até tarde, lendo ou assistindo televisão e mexendo no celular. Ela adora falar ao telefone e sempre surge com algum novo projeto. Contudo, raramente ou nunca, ela conclui os projetos. Então, tudo que começa para no meio do caminho. Vou fazer um curso de crochê, para no meio do caminho. Vou fazer uma aula de piano, para no meio do caminho. Vou para academia, para no meio do caminho. Seu marido pede que ela faça o trabalho da casa e se levante junto com as crianças e cuide da família. Gente, marido tem que pedir isso para nós, gente. O marido tem que virar para você e falar assim, amor, será que você podia lavar o banheiro? Tá assim, cheirinho. Amor, será que você podia... os meninos estão chorando com fome. Será que você podia fazer um omelete para ele? Gente, marido tem que pedir isso para nós não, né? O marido tem que pedir para nós levantar do sofá, parar de mexer no celular pra gente cuidar do básico? Fala Deus. Tanto Tracy quanto Stance são cristãs e possuem um desejo de agradar a Deus. Então elas têm um ponto em comum. As duas amam a Deus, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e elas têm no coração uma vontade muito grande de agradar a Deus. Entretanto, ambas precisam reavaliar os seus estilos de vida e suas responsabilidades bíblicas dentro da sua casa. E é aí nesse ponto que Deus quer falar com você. Porque ainda que você seja cristã, ainda que a sua fé seja firmada na rocha, ainda que você creia em Jesus Cristo como Filho de Deus, e que o seu coração deseje desesperadamente em ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa esposa, entenda uma coisa, você precisa reavaliar, colocar na ponta do lápis, observar quem é você na fila do pão, qual é o estilo de vida que você tem levado e como você tem lidado com as responsabilidades que são suas e não do seu marido dentro da sua casa. Uma esposa piedosa, ela é organizada. A organização, gente, é algo fundamental. Ela se esforça bastante para administrar o seu lar da melhor maneira possível e cria também uma atmosfera otimista e alegre na sua família. Deus sempre designou que o lar fosse a esfera de ação da esposa. Contudo, este não seja um tópico popular em nossa cultura, Deus desejou e ainda deseja que a esposa seja uma boa dona de casa. Então, ainda que a nossa cultura não pregue que ser dona de casa é algo maravilhoso, esse é o desejo do coração de Deus, foi isso que o Senhor designou para nós. Considere a esposa excelente de Provérbios 31 e observe como muitos dos versos escritos em Provérbios 31 se refere ao lar. Então, se você pegar o livro de Provérbios 31, depois você abre lá, o texto é grande, você vai ver a descrição que a Bíblia faz sobre uma mulher de Deus. E você vai perceber que a maior parte das ações, daquilo que aquela mulher produz, tem a ver com a administração da sua casa. Dos 22 versos da passagem de Provérbios 31, 9 refere-se diretamente ao trabalho dessa mulher com a sua casa. Seu mundo girava em torno do seu lar. E aparentemente ela experimentava satisfação numa tarefa bem realizada. Então ela ficava feliz quando aquilo se concluía, quando ela conseguia fazer com excelência. O ministério base do lar da esposa excelente não se aplica somente aos dias do rei Salomão,
mas também aos nossos dias atuais. O apóstolo Paulo escreveu a Tito a respeito dessa questão. Se você abrir sua Bíblia, às vezes a pessoa fala assim, mas isso é Velho Testamento. Mas vamos para o Novo Testamento e lembrando, gente, que a palavra de Deus ela não é anulada, né? Tudo que é escrito no Novo a gente ainda leva em questão. Mas no livro de Tito, capítulo 2, versículo 3 e 5, o apóstolo Paulo escreve assim, ó. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravas do vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mulheres mais jovens, recém-casadas, a amarem os seus maridos, amar os seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao seu marido. Então, no livro de Tito, o apóstolo Paulo manda uma recomendação, que as mulheres mais velhas, aquelas que têm 30 anos de casado, 40, 20 anos de casado, 40, que elas instruíssem aquelas que estão casando agora. Você que já tem um tempo de vivência, você deveria, não é estar aprendendo, você deveria estar ensinando. Não era você que tinha que, eu tenho 20 anos de casado, agora que eu estou aprendendo. Não, você tinha que estar dando aula. Você tinha que já estar vivendo, você tinha que ter 20 anos de uma experiência para você pegar as que estão casando agora e mostrar para elas, deixa eu te mostrar o que tem valor para Deus. É isso que Deus quer fazer com o seu casamento. Deus quer que você aprenda para que você possa ensinar outras mulheres a obedecer a palavra. Então ele fala aqui, ó, essas mulheres, elas têm que ser mestre do bem dentro da sua casa. Elas têm que, amar o seu marido, amar os filhos. Elas vão ser sensatas em tudo que elas fazem. Elas vão ser honestas, verdadeiras e serem boas donas de casa, fazendo o trabalho de casa com excelência. Página 86. Ela traz aí o significado da palavra no grego, dona de casa, que significa trabalhar, ser um empregado, exercer uma função dentro da moradia do lar da residência. Então ela põe aí na escritura original da Bíblia, a palavra no grego, dona de casa, tem um significado que eu não consigo repetir, porque é outra língua, né? Oikorgos, está escrito aí no livro, que tem essa sensação de o serviço dentro da moradia. E aí ela coloca aqui também em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz assim, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, que as mulheres que têm filhos, que elas sejam boas donas de casa e deem ao adversário e não deem ao adversário a ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Depois você pega a sua Bíblia aí, abre o livro de 1 Timóteo, capítulo 5 e leia o texto 14 e 15. Mais uma vez a Bíblia vai mencionar sobre a mulher exercer o seu papel de dona de casa. E aí ela traz aí a tradução da palavra novamente, que vem como governar o lar de uma maneira que agrada a Deus. Né? Quando a Bíblia traz que seja boas donas de casa, governe o seu lar, administre o seu lar, saiba o que está acontecendo dentro da sua casa. Na página 86, a Marta traz o seguinte, o conceito bíblico de dona de casa não é popular nos dias de hoje. No nosso mundo atual, é nadar contra a maré. Ela fala, mas acredito que Deus designou que as mulheres, principalmente as mais jovens, que elas permaneçam em casa. Existe uma orientação de Deus sobre o tempo dedicado à nossa casa, para que a gente possa cuidar bem dos nossos lares, da nossa família. Uma esposa que se envolve em muitas atividades ou muito trabalho fora de casa, ela acaba não tendo tempo e nem energia, vontade para manter o seu lar como deve. Gente, isso aqui é uma realidade real. Porque ainda que talvez você não trabalha fora, seu marido sustenta a casa e você não tem emprego. Uma mulher não fica em casa. Ela sassarica na rua o dia inteiro. É do salão pro café com as amigas, do café com as amigas, vai pro encontrinho, do encontrinho, busca o menino na escola. Ela sai de casa de manhã e volta só à noite. Porque ela trabalha fora? Não, porque ela não aguenta ficar dentro de casa. Existem esse cenário. Não é só porque a mulher tem, mas aí eu tenho que trabalhar, eu não tenho outra opção. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas quando você assume muitas atividades, quando você assume muitas tarefas e compromissos, você não vai ter tempo para administrar seu lar.
Então, às vezes, não é nem só porque você trabalha fora, às vezes é porque você tem muitas tarefas. Quando ela coloca aqui que a mulher cristã, ela canta no coral, ela participa da escola bíblica, ela lidera uma célula, ela tem encontro de não sei o quê, ela faz o culto de não sei o quê, ela faz mais não sei o quê. Tem tempo para ficar em casa? Não tem. Então, quanto mais responsabilidades você assumir fora de casa, menos tempo você vai ter para dedicar à sua casa. É um problema você assumir tarefas fora de casa, na igreja? De forma alguma. Sirva a igreja, sirva a sua igreja local, porém, saiba ponderar na quantidade de compromisso que você assume. Né? Porque se você vai liderar uma célula, você vai ser do louvor da igreja, você também vai participar do culto de ensino, e você também vai assumir o Ministério de Mulheres, e você vai ajudar também, você não vai dar conta. Porque se você assume um compromisso com o louvor tem ensaio. Uma vez por semana você vai ter que participar do ensaio. Se você assume um compromisso com a célula, você tem célula, uma vez por semana você vai ter que estar na célula. Se você assume um compromisso no Ministério Infantil, uma vez por semana você vai ter que estar lá no Kids. Então, o problema não é você se envolver, o problema é a quantidade de afazeres que você assume. Né? Então, a orientação é: saiba dosar, saiba buscar um equilíbrio. Né? Sirva as pessoas, sirva a sua família, sirva a comunidade, sirva ao seu trabalho, mas lembre-se sempre de manter um equilíbrio, porque a falta do equilíbrio tem feito com que as mulheres assumam responsabilidades demais, né? Não sabe falar não, muitos convites, fala sim para todos os convites e ela acaba não tendo tempo nem para comer, não tem tempo para tomar um banho sossegado, não tem tempo para cuidar da sua casa, não tem tempo para ir no supermercado fazer compra. Chega em casa à noite, não tem nada para comer na geladeira, aí tem que ligar, fazer pedido, comer fora. Isso afeta o orçamento familiar. Então, é um desajuste por um excesso de responsabilidade, por um excesso de compromisso, né? Que a gente quer fazer tudo, a gente quer participar de tudo. E eu entendo que tem pessoas que gostam de se envolver, que gostam de servir, mas você precisa escolher. Se você tem 5 opções para servir a igreja, escolha uma. Escolha uma opção. Porque é melhor você fazer um bem feito do que você assumir 5 funções e ficar pingando. E, na verdade, a sua prioridade está mal feita, porque o seu lar, seu marido e os seus filhos têm que entender sua agenda lotada. Sua agenda é cheia, você tumultua a vida da família inteira. Porque na hora que seu marido quer descansar, você tem 1 milhão de programação que você marcou. Não, nós vamos acordar cedo, nós vamos fazer isso, nós vamos em tal lugar, nós vamos em tal lugar. E o marido, tudo que ele queria, sabe o que era? Ficar em casa e descansar. Então, tem muitas mulheres que, por colocar agendas muito cheias de compromisso, têm deixado sua família exausta, têm deixado sua casa de perna para o ar, né? Sua casa não tem rotina, sua casa não tem hora para dormir, sua casa não tem hora para se alimentar, os filhos ficam mais perdidos que tudo, porque não sabe a hora que vai comer, a hora que vai deitar, e aí fica famílias desajustadas. Se a esposa está trabalhando fora do lar ou pensando em voltar a fazê-lo, deve examinar suas motivações. O que ela realmente quer? No que ela tem colocado o seu coração? Em tentar ser alguém na vida? Não, Rafa, eu quero um reconhecimento profissional. Eu quero uma profissão, eu quero diplomas, eu quero poder ser alguém. Eu não quero ser sombra do meu marido. Tem mulher que enxerga assim. Só que Deus não fez a gente para ser sombra, a gente é auxiliadora. Qual é o problema do marido ter um cargo, ter uma profissão, ele ser reconhecido por isso e você ser aquela que sustenta isso? A gente fala, né, que por trás de um grande presidente existe uma mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa, para que o marido esteja naquela posição. Eu me lembro bem da Michelle Obama, né? O Obama, que foi presidente dos Estados Unidos. Eu tenho a biografia da Michelle, estudei um pouco sobre ela, porque ela é uma mulher que me inspira muito. E exatamente isso. Todo mundo olhava para o presidente, achava ele um cara incrível, né? O Obama sempre foi um homem que inspirou muito. E ao lado dele sempre teve uma esposa excelente, que provia o lar, as filhas, para que o marido ocupasse aquele lugar de destaque. Que honra ser uma mulher que está ao lado do marido, que apoia o marido, que auxilia o marido. Mas o que a gente tem percebido é, hoje, os maridos estão largando suas carreiras para andar ao lado das suas esposas. Os maridos têm largado seus projetos, os seus sonhos, para se adaptar aos projetos da esposa. E isso é uma inversão de papéis.
Porque, como nós já estudamos aqui, a mulher foi criada para o homem, para auxiliar o homem, para ajudar o homem. Então, o movimento de Deus é esse, e não o contrário. Então, vale aí refletir sobre suas motivações, o que você realmente quer com esse diploma, o que você realmente quer com essa carreira bem-sucedida que você tem construído, aonde você quer chegar, aonde você tem colocado seu coração, em ter bens materiais, o que você quer acumular. Não, Rafa, não estou apegado a bens materiais. Então, você está apegado a títulos? Quantos diplomas você vai emoldurar numa parede? Fugir da necessidade do cuidado com as crianças? Tem mulher que não quer cuidar dos filhos. Aí o que elas fazem? Vou arrumar um emprego fora, porque aí eu tenho um motivo para não cuidar dos meus filhos. Eles vão para a escola, eles vão ficar com a babá, eles vão ficar na casa de alguém. Então, quando a mulher fica exausta da rotina com as crianças, ela fica louca para arrumar um emprego para ela poder deixar os filhos em algum lugar. Então, eu já ouvi da boca de mulheres dizerem que o momento que os filhos vão para a escola, que os meninos, aí agora eu tenho um momento de paz, um momento de sossego. Então, a gente sabe que tem mulheres, não estou dizendo que essa é a sua situação, mas a gente sabe que existem mulheres que, para se ausentar da criação dos filhos, porque não quer carregar nessa responsabilidade, elas acabam buscando carreiras profissionais bem-sucedidas para poder terceirizar, né, esse trabalho que dá. Porque é mais fácil, né, deixar o filho o dia inteiro numa escola e pegar o filho à noite. Eu falo para vocês porque eu já vivi essa experiência, pessoal, né, eu trabalhava o dia inteiro, quando eu chegava em casa, eu estava tão exausta, tão cansada, que eu queria que os meninos dormissem para eu poder descansar. Então eu ficava em 24 horas do meu dia, eu ficava 10 horas trabalhando, e eu ficava 1 hora e meia com os meus filhos. Eu chegava em casa às 7 horas da noite, 8h30, 9 horas eu já estava pondo eles para dormir, porque eu queria descansar, né? Então isso é uma realidade de muitas mulheres. Qual que é a sua motivação? Será que é porque você não quer criar seus filhos? Você não quer o trabalho que isso dá? Pensa aí. Seja honesta, né, com você mesma. Qual que é a sua motivação? Substituir o seu esposo na responsabilidade de trabalhar? Tem mulheres que têm prazer em ser a provedora. Tem mulheres que têm prazer, essa é a motivação dela, poder suprir mais do que o marido. Nenhum desses motivos glorifica a Deus. A verdade é, né, tentar ser alguém na vida, conquistar bens materiais, fugir da responsabilidade dos filhos, substituir o esposo nas responsabilidades, nada disso glorifica a Deus. São motivos errados, né? Ela coloca aqui, eles servem ao ego e são pecaminosos, porque no final, todos esses caminhos vão fazer apenas com que o seu ego, seu reconhecimento, seja elevado. Então, os motivos que glorificam a Deus é você aprender a viver contente em tudo, dar graças. A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, quer faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Você vai comer, você vai beber, você vai sair, você vai qualquer coisa que você fizer, que tudo que você fizer você faça para a glória de Deus. Então o livro vai trazer aí algumas questões sobre essa necessidade que as mulheres têm de trabalhar fora, né? Então ela põe assim, ó, você pode estar pensando, tudo isso é bom, mas e se o casal tem dívidas? X da questão. Um casal que está envolvido em tantas dívidas que a esposa tenha que trabalhar, deva fazer sacrifícios para viver dentro das suas possibilidades de orçamento, enquanto trabalha sistematicamente para reduzir seu débito. Em outras palavras, o casal deve fazer algo que a esposa pare de trabalhar fora e fique em casa. Muitas vezes, se um casal fizesse uma avaliação honesta do quanto a esposa ganha e considerasse o quanto gasta de transporte, escola para as crianças, imposto, vestimenta, refeição fora de casa, alguém para olhar os filhos ou uma faxineira, notas dos supermercados que aumentam em função da compra de comida congelada, o casal veria que está perdendo dinheiro. Seria muito mais sábio que ela ficasse em casa e cuidasse da família, ainda que isso signifique que ele tenha de trabalhar horas extras ou arrumar um outro trabalho extra para quitar as dívidas. Ainda assim, ele teria mais energia sobrando,
pois a sua esposa estaria em casa ajudando a organizando a vida familiar, as roupas e a comida. Isso aqui é uma realidade, né? Eu já conversei com mulheres que elas já fizeram essa conta. Rafa, mas se eu for trabalhar fora, eu vou ter que pagar alguém para fazer faxina na minha casa, porque eu não vou conseguir limpar. Então eu tenho que pôr o preço da faxineira. A gente vai ter que almoçar fora todos os dias, porque eu não vou conseguir fazer comida. Então, o preço da comida fora. Eu vou ter que pagar uma escola. Eu vou ganhar R$ 2.000, só de escola eu vou pagar 1.000. Mais alguém para limpar, mais a comida. Quando você vai fazer a conta, vai sobrar para a família R$ 300. Aí vale R$ 300, vale toda a ausência familiar, toda a desestrutura familiar. Então, às vezes a gente pensa assim, porque dois fazendo dinheiro, nós vamos ter uma vida mais confortável. Será que não vale a pena viver uma vida mais simples, que cabe dentro do salário do marido? E a contribuição que a mulher gera dentro da casa, gente, é mais do que um salário. Quando você limpa a sua casa, você faz a comida, você consegue economizar na alimentação, você tem tempo para fazer um bolo, o dinheiro que você gastava para lanchar fora, R$ 50 de lanche fora. Você faz um bolo com a farinha de trigo, com o ovo, todo mundo lanche por menos de R$ 10. Né? Faz uma massa de esfirra, faz um lanche de esfirra, faz um salgadinho, algum pão recheado dentro de casa, que sai muito mais barato. Ou seja, se você for pôr na ponta do lápis e ser honesto, você consegue fazer muitas economias quando a mulher está dentro de casa. Mas a mulher que tem a visão empreendedora dentro de casa. A mulher que se preocupa em economizar, né? Por exemplo, você vai fazer uma comida, você faz uma comida que você já consegue fazer, evitar desperdício. Isso gera para a família muitos benefícios, né? Então, é lógico, gente, que tem situações que a gente precisa saber ponderar, né? Equilibrar. Tem situações que a mulher, né, por exemplo, fica sozinha para criar os filhos, ela tem que trabalhar, né? Tem situações que a mulher precisa, mas podendo haver um acordo, podendo adaptar uma vida mais simples, o ideal de Deus é que a mulher contribua com essa parte dentro de casa. Só que aí entram algumas questões. Por exemplo, você pode economizar numa faxineira se você limpar a sua casa. Mas aí a mulher vira e fala, mas é porque eu não gosto de limpeza, eu tenho preguiça, eu não quero limpar minha casa. Então eu tenho que trabalhar fora para pagar. Eu não gosto eu não dou conta de ficar com os filhos o dia inteiro, porque criança dá muito trabalho. Então eu preciso pagar uma escola para deixar meus filhos para eu poder ter um tempo de sossego. Então entende que quando ela fala assim, seja honesta com as suas motivações, porque tem mulher que fala que não tem outra opção, mas na verdade é ela que não quer descer o padrão de vida. É lógico que para bancar um padrão que você quer, o salário do seu marido não dá para bancar um padrão elevado. Talvez o salário dele dá para você viver uma vida simples, mas aí você não aceita uma vida simples, né? A vida simples não te satisfaz. Então, para poder manter um padrão que a família quer viver, aí a mulher tem que realmente sair para fora para ajudar o marido, porque não se adapta a uma vida simples. Então, ela põe aqui, o ideal é, se o marido é o provedor, que o marido faça hora extras, que o marido arrume um emprego extra, né? Igual o pai do Cris, 3 empregos. Mas o ideal é a mulher estar em casa e podendo dedicar para a família. Agora, gente, nós vivemos um mundo muito moderno, né? Eu acho assim que não é que a mulher não pode trabalhar, eu falo porque eu sou muito empreendedora e hoje eu executo tudo isso que eu estou falando aqui. Então eu posso falar com um pouco de credibilidade porque eu vivo na prática. Hoje eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou mãe e eu sou empresária. Eu sou pastora de um ministério. Então eu tenho 5 funções, Rafa. Eu tenho um ministério espiritual onde eu cuido de vidas. Eu tenho um trabalho fora financeiramente monetizado, né? Que eu tenho uma loja, eu vendo roupas, eu viajo para São Paulo para comprar mercadoria, né? Eu tenho um negócio, sou empresária. Eu sou mãe, eu preciso executar as tarefas com os meus filhos, eu tenho que fazer dever, eu tenho que educá-los, eu tenho que dar banho, eu tenho que fazer comida para eles. Eu sou esposa, então eu sou companheira, auxiliadora, parceira do meu marido. Eu estou ao lado dele para ajudar ele na missão dele. E eu também sou dona de casa. Eu também limpo, lavo roupa, faço comida, passo pano, lavo banheiro, lavo vasilha, vou para o supermercado. Então entende que
Ainda que a minha casa seja extremamente organizada e limpa, meu marido esteja extremamente acompanhado, ajudado, os meus filhos bem criados, eu também consigo trabalhar, fazer renda financeira, e eu também consigo cumprir a obra de Deus, ser excelente no cuidado com o Senhor. Eu gosto de explicar sobre isso, porque todas as vezes que eu vou falar sobre mulheres cumprirem o seu primeiro ministério, que é sua família, seu marido, sua casa, eu tenho muito impasse com as mulheres, porque elas têm muitas justificativas, né? Para tudo elas têm um argumento. Ah, mas eu preciso sair. Ah, mas eu tenho compromisso. Ah, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Ah, mas eu tenho... E aí elas usam motivos para não fazer aquilo que Deus confiou a elas para fazer. Então, assim, a gente precisa ser muito verdadeiro, muito sincero com a gente mesmo, sabe? Porque a procrastinação é adiar aquilo que é responsabilidade minha. É jogar nas costas do outro, é passar a missão, passar a bola para o outro. Né? Quantas mulheres que colocam filhos no mundo e quem cria os filhos são as mães delas, as avós. A mãe do seu marido e a sua mãe não têm responsabilidade de educar os seus filhos. Quem tem que criar os filhos é você. Se você não tem tempo ou não tinha condições financeiras, por que então você teve filho? Se você não está disposta a cuidar da sua casa, a ser uma dona de casa de excelência, faxinar, organizar gaveta, prover comida, ir pro fogão fazer... Ah, porque eu não gosto de cozinhar, tem que aprender. Então por que casou? Porque se você tivesse ficado solteira, você podia pensar somente em você. Quando é que eu posso pensar em mim então, Rafa? Porque então eu tenho que viver só para os outros. E eu? 1 João 3,16. Nisso conhecemos o que é o amor, quando Cristo deu a vida dele por nós. Amor pelos filhos é você se negar a si mesmo pelos seus filhos. Amor ao seu marido é quando você nega a si mesmo pelo seu marido. Amor por Deus é quando você nega a si mesmo para amar a Deus acima de todas as coisas. Amor verdadeiro é sacrifício. O que não se sacrifica não ama verdadeiramente. Então, quando as mulheres dizem, mas eu sou escrava da minha casa, eu virei empregada da casa agora, porque boa era a minha vida de antes. Então, por que você não ficou solteira? Porque é muito fácil você tomar decisões e assumir responsabilidades e depois querer chutar o balde. Deixa os filhos na casa da mãe para a mãe criar os filhos para você. Gente, vou falar um negócio para vocês. Se eu deixasse meus filhos o dia inteiro numa escolinha, bom para mim. Como eu ia ficar descansada? Como ia sobrar tempo para mim? Eu tenho a opção de arrumar uma escolinha integral, deixar meus filhos 7 horas da manhã e buscar eles 6 horas da tarde. Eu tenho essa opção, mas eu não acho correto fazer isso. Eu não acho coerente dentro do meu evangelho, dentro dos meus princípios, colocar meu filho 7 horas da manhã e eu peguei ele 6 horas da tarde. Porque criança dá muito trabalho. É bom para mim, é benefício para mim. E olha, eu vou te falar bem a verdade, muito melhor é você ficar num escritório trabalhando no ar-condicionado sossegado do que ficar em casa cuidando de menino gritando. Lógico que é. É muito bom. Então eu vejo o seguinte, gente, vamos ser bem sinceros. Uma parte não tem outra opção. Outra é você que quer sossego na sua cabeça, porque menino dá trabalho. É muito bom ter uma escolinha para você deixar o dia inteiro e você poder pagar a escolinha para você ficar livre. Deixei na escola, agora eu vou tomar um café na padaria, agora eu vou almoçar tranquila. Porque sentar na mesa para almoçar com os filhos, os meninos não param de falar. Eles deixam o copo cair, vira suco no forno que você acabou de lavar. É arroz no chão todo e comida jogada no chão que você tem que varrer depois. É melhor deixar na escolinha o dia inteiro. É melhor deixar na escolinha para você comer no restaurante. É muito bom comer no restaurante, que você não tem que ir pro fogão, você não tem que preparar comida, você vai no self-service, tem tudo gostoso, você pode comer salada, e aí você põe no prato e você pode pagar. Para pagar o restaurante tem que trabalhar muito mesmo. Para bancar esse nível de vida, você vai ter que ser escrava do trabalho. Lógico que você vai ter que ser escrava do trabalho. Você tem que pagar a escola integral, caro, não é barato. Você tem que pagar comer em restaurante todo dia, não é barato. Aí as mulheres falam assim, não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu não tenho outra opção, porque a vida que eu levo.
Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar para a roça, igual eu fiz. Vamos morar numa casa mais simples, que custa menos dinheiro. Vamos, em vez de fazer padaria todo dia, que é caro, vamos para o fogão bater uma massa de bolo, fazer um pão artesanal, porque fica mais barato. Ao invés de comer na rua, que é caro, bancar restaurante, vai para o fogão fazer comida, que você vai ver que você vai gastar muito menos com comida. E no dia que você aprender a adaptar a uma vida mais simples, você vai perceber que não é que você era obrigada a fazer. É você que queria viver um nível de vida que realmente ia exigir financeiramente. Você vai ter que trabalhar mesmo. E isso, gente, eu vou falar bem a verdade, vocês não têm sido honestas com vocês mesmas. Porque eu escuto da boca das mulheres, eu não tenho outra opção. Não tem outra opção dentro da vida que você quer viver. Porque se tudo acabar, se você perder o emprego, se você ficar doente, você não puder, você vai ter que adaptar. Se Deus me livre, você aparecer com uma enfermidade e você vai ter que sair do seu serviço porque a doença não deixa você trabalhar mais, você não vai morrer. Os meninos não vão morrer, o marido não vai morrer. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser obrigada a ir para dentro da sua casa, você vai ser obrigada a diminuir sua agenda, você vai ser obrigada a adaptar a sua vida a uma vida mais simples e você vai sobreviver. Só que a questão é, será que é necessário a gente ficar doente para a gente mudar um padrão de vida? Será que é necessário a gente ter que perder para a gente mudar a maneira de viver? Será que é necessário você ficar sem seu casamento porque você não tem tempo para dedicar para o seu marido? E aí seu marido vai apaixonar por uma outra mulher que cuida dele? E aí você olha e fala, perdi meu marido para outra mulher porque eu trabalhava demais. Porque a minha casa sempre foi uma bagunça. Porque eu nunca tive tempo para ser auxiliadora dele. Outra veio e auxiliou ele. Eu conheço uma história de uma mulher com 17 anos de casado, que vivia aparentemente um bom casamento, e o marido simplesmente abandonou a mulher com 2 filhos, com 17 anos de casado, para ficar com uma colega de faculdade. E aí, quando foi se analisar o que tinha acontecido, a colega da faculdade era amiga, tinha tempo para escutar ele, era companheira, ajudadora, auxiliadora, mas ela era só uma colega, ela só fazia trabalho junto na faculdade. Mas ele encontrou nela o que a esposa não era, sabe por quê? Porque dentro de casa a esposa só brigava, a esposa só reclamava, a casa era uma bagunça, era uma pressão, era uma confusão. Então ele encontrou muito mais alegria e paz, ainda que seja errado, tá, gente? Eu não estou apoiando isso, não. Mas a gente percebe, a Bíblia fala que a esposa sábia edifica a sua casa. A tola destrói a família com as próprias mãos. Tem mulher que está julgando o marido na mão de outras mulheres pelo seu procedimento, seu comportamento. Porque nenhum homem, de fato, vai encontrar prazer e alegria de voltar para casa depois de um dia inteiro de trabalho com uma mulher que só grita, uma mulher que só reclama, uma mulher que não quer fazer uma comida gostosa, que não cuida dos filhos. Que marido que tem prazer de voltar para casa no final do dia? E aí elas dizem, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho muitas despesas, porque o meu cartão de crédito... Opa! Corta os cartões de crédito. Vai viver uma vida simples, vai ter uma família feliz e bem estruturada. Aprenda a viver com menos. Eu aprendi, por que você não vai aprender? Eu saí de um padrão de vida extremamente elevado para vir para uma vida extremamente simples, morando na roça. Se eu aprendi a viver com menos, por que você não vai aprender? Cada um leva a vida que quer levar. A criação dos meus filhos hoje vem com extrema importância, muito mais importante do que eu ter um diploma ou um cargo fora e ser reconhecida profissionalmente, ganhar muito dinheiro, é eu poder ensinar os meus filhos os valores da vida, ensinar os meus filhos um dever sentada na mesa com alegria, poder tomar um café da tarde com eles na mesa. No mundo, eu ia falar desde o início, no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de muitas oportunidades, hoje a gente tem a internet ao nosso favor e com a internet facilitou muito para nós nos dias de hoje, porque existem milhares de possibilidades de trabalhar online, né, de trabalhar dentro de casa, de você poder ajudar na renda familiar, ajudar ter o seu dinheiro estando em casa, estando com seus filhos.
né? Nós não estamos falando de um tempo, de antigamente, quando tudo era muito difícil, você teria que ficar horas fora de casa. Hoje você consegue fazer renda estando em casa, né? Criando os seus filhos, cuidando do seu lar. Você precisa abrir sua mente, né? Eu acho que, na verdade, você precisa decidir dentro do seu coração aquilo que é prioridade. Porque uma agenda lotada, você não vai ter tempo, você não vai ter energia para dedicar à sua casa, à sua família. Chega no final do dia, você está tão cansado que tudo que você quer é tomar um banho, colocar um pijama e deitar na cama. E pensar que você vai ter que ir pro fogão, descascar cebola, fazer carne, fazer arroz, descascar alho, te dá desespero. Por quê? Porque sua energia está esgotada. Ou seja, aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu marido e os seus filhos, tem recebido de você o seu maior cansaço. Ao invés deles terem a sua maior disposição, o seu melhor humor, a sua melhor vontade, o que você tem dado para sua família, que deveria ser o melhor, você está dando isso lá no seu trabalho. No seu trabalho você está feliz, no seu trabalho você está bem humorado, no seu trabalho você está disposta, cheia de energia. Chega no final do dia, quando você volta para casa, ficou tudo lá no serviço. Sua família recebe o quê? O resto. Sua família recebe você exausta, cansada, estressada, sem paciência, e aí você desconta nos seus filhos, você grita com os seus filhos, você não tem paciência para fazer um dever, você acha uma canseira, você tem que ir pro fogão fazer uma comida, e aí você se sente a empregada, você se sente a que tem que servir todo mundo, e aí você começa a reclamar da vida, você começa a murmurar, e aí vem o grande pecado da murmuração. O grande pecado, né, da reclamação, que é tudo que você consegue enxergar dentro da sua casa, é obrigações, responsabilidades, isso é muito chato. E aí, ao invés de você desfrutar das delícias que Deus te deu, de estar dentro de casa, de cuidar da sua casa, de fazer sua casa ser um pedacinho do céu, sua casa se torna um pedaço do inferno. Ninguém suporta ficar dentro de casa. Seus filhos loucos para casar, para poder sair de casa. Seu marido não tem vontade de voltar para casa no final do dia, de tanto que a sua casa é pesada, de tanto que o ambiente é ruim. Quantas mulheres hoje que conversam comigo dizem que casaram precipitadamente para sair da casa dos pais, porque não suportava viver dentro de uma casa. Será que você não tem repetido os mesmos erros que sua mãe? Será que você não tem repetido os mesmos erros que seu pai? Será que aquilo que você mais rejeitou durante a sua juventude, sua adolescência, será que hoje você não está replicando isso e você não está vendo? Será que os seus filhos não acham sua casa um lugar insuportável de estar? Pensa nisso. Outro assunto que a autora do livro traz aqui é sobre o perfeccionismo da esposa. E eu acho que isso aqui é interessante a gente falar também. Uma palavra de advertência, página 90. Algumas esposas são perfeccionistas. Por isso, elas trabalham desnecessariamente mais do que deveriam e tornam infelizes ela mesma e todos os outros ao seu redor. Será que você é exigente demais com a sua casa? Será que você é exigente demais com a limpeza? Será que você é exigente demais com a comida? Será que você é exigente demais com os seus filhos? Será que o seu perfeccionismo no cuidado com a sua casa pode estar tornando a vida de todos infeliz? Se por um lado é bom ensinar as crianças a serem disciplinadas, por outro é ruim ser intolerante, ríspida, ansiosa, se as tarefas não estão perfeitas. Um quadro de horários, por mais útil que seja, pode ser interrompido ocasionalmente, por motivo de doença, em função do marido, das crianças, que precisa de um tempo para conversar. Se seu filho precisa que você pare a limpeza para poder dar um colinho para ele, fazer ele dormir no colo, né? O seu marido precisa de uma atenção, você deixa adia aquilo que você ia fazer, mas eu ia lavar banheiro agora, deixa o banheiro para depois. Talvez seu marido precise que você fique um tempo com ele. Não, eu não posso ficar com o marido porque eu tenho que lavar banheiro. Não, eu não posso, meu filho está chorando, querendo um colo. Não, eu não posso dar colo para o meu filho, eu ponho ele assistindo desenho no YouTube, porque eu preciso lavar os banheiros. Então, deve-se priorizar as pessoas, né? As pessoas são mais importantes do que uma casa limpa. Atenção, mulherada. As pessoas do seu lar são mais importantes do que uma casa limpa. Com relação a isso, a esposa ou mãe deve ser
tratável. Você precisa ser uma mulher tratável. A esposa cujo coração anela ter uma casa perfeita, provavelmente possui um ídolo em seu coração. Qual que será que é seu ídolo, hein? Ao contrário, ela deve colocar o seu coração em glorificar o Senhor Jesus Cristo. E ele, então, decidirá como e em que planejamento quer que ela o glorifique. Se você está decidida a manter uma casa perfeita, ou se é preguiçosa e não realiza suas responsabilidades em casa, você está pecando. Então você peca por querer ser perfeccionista, coloca a limpeza em primeiro lugar, coloca que a organização e a limpeza é mais importante do que as pessoas. Tem mulher que não deixa as crianças brincar. Tem casa que as crianças não podem espalhar brinquedo, porque vai fazer bagunça. Tem casa que a mãe não deixa as crianças pegar coberta para fazer cabaninha, que os meninos adoram, porque vai bagunçar a casa que ela arrumou. Não vai, eu dei faxina, não pode fritar batata frita porque eu dei faxina e vai sujar o meu fogão. A gente teve um marido que não suportou conviver com a esposa porque ela era muito chata em relação à limpeza, que ela, quando ela casou, ela pôs uma regra que eles não iam fazer frituras na casa. Não podia fritar batata frita e não podia fritar nuggets, por exemplo. Por quê? Porque ia sujar o fogão, ia sujar as panelas. Então o marido, ele teve que se adaptar porque a regra da esposa era, não, a gente não faz fritura porque vai sujar o meu fogão e eu não vou limpar. Então você vê que nível que chega as mulheres. Isso é um pecado. O excesso do perfeccionismo, da limpeza, de não deixar as pessoas desfrutarem da casa. Tem casa que os filhos não podem deitar no sofá. As crianças não podem sentar na mesa. Por quê? Porque quebra. Não pode usar os copos, porque vai quebrar. As pessoas são mais importantes que o seu perfeccionismo. E isso pode se tornar um pecado na sua vida. E, ao mesmo tempo, a preguiça também se torna um pecado. Se, de um lado, nós temos mulheres muito exigentes e muito detalhistas, perfeccionistas, do outro lado, nós temos mulheres extremamente preguiçosas, que não fazem nada, que a casa está sempre uma bagunça, a pia está sempre cheia de louça, está tudo fora do lugar, preguiça, não gosta de limpar, não gosta de organizar. O preguiçoso também está pecando. Confesse este pecado a Deus e à sua família. Peça perdão para o seu marido, peça perdão para os seus filhos. Comece a fazer todas as suas tarefas como se você estivesse fazendo para Deus. O mundo debocha das esposas e mães dedicadas. A gente é criticada, a gente é muito criticada. O mundo, porém, é enganoso. A palavra de Deus diz que o mundo que debocha, ele é um mundo de engano. Hoje mesmo, pela graça de Deus, você pode começar a ser uma esposa de excelência. Aquela que atende ao bom andamento da sua casa e que não come o pão da preguiça. Para a gente ir para o final, a parte 2 do livro, página 90, criando uma atmosfera piedosa na sua casa, criando uma atmosfera alegre, uma casa feliz. Gente, eu sempre falo com as pessoas, a nossa casa, ela precisa ser o nosso jardim do Éden. A Bíblia diz que quando Deus faz o jardim do Éden para Adão e Eva, né, para o ser humano habitar, que Deus fez um jardim de delícias, um jardim de prazeres, um jardim de beleza, um jardim de felicidade. A nossa casa hoje, ela tem que ser o nosso jardim do Éden, um lugar onde a família ama estar, onde não há lugar no mundo melhor do que esse nosso casa. Os meus filhos, eles são pequenos, mas eu observo muito o comportamento deles. Por exemplo, a gente viaja e fica em hotéis. Ficar em hotel é uma delícia. Mas os meus filhos, eles ficam 2, 3 dias no hotel e já pedem para voltar para casa. Eles falam, mas a gente já pode ir embora? Eu nunca vi criança que vai para um parque aquático, por exemplo, que tem brinquedo, que tem piscina. Elas, com 2, 3 dias, virar e falar, a gente já pode voltar para nossa casa? Por que eles querem voltar para nossa casa? Porque a nossa casa é um jardim de delícias. Muito melhor do que um parque aquático é a nossa casa. Nisso eu consigo ter um termômetro e consigo avaliar como que está o nível de satisfação da minha família em relação à nossa casa. Quando a gente prefere ficar em casa, comer em casa do que ir para um restaurante, é porque a nossa casa é um jardim de delícias. Quando todos da casa preferem ficar em casa, assistir um filme na televisão, do que ir para um shopping, é porque a nossa casa é um jardim de delícias, né? Então, observe como que sua casa, como que sua família vive dentro dessa casa. A sua casa, ela é um lugar de delícias ou ela é um show de horror? Um show de terror. Então, ela coloca aqui, ó, criando uma atmosfera
de alegria na sua casa. Se a mamãe não está feliz, ninguém está. Sorrimos quando lemos uma placa na parede de uma loja. Então a Marta viu uma placa na parede. Estamos felizes se a mamãe está. Mas nosso sorriso rapidamente se transforma numa cara fechada, se de fato a mamãe não está feliz. Afinal, a esposa e mãe de uma família é sempre quem dá o tom dentro da casa. Quem me acompanha, quem faz a mentoria comigo, sabe, já me ouviu falar isso outras vezes. É responsabilidade da mulher promover o bom humor dentro da casa. Então se a mamãe está feliz, todo mundo fica feliz. Mas se a mamãe fecha a cara, o sorriso da cara de todo mundo vai embora. Todo mundo fica com medo. Todo mundo fica repreensivo. O marido vê a mulher com a cara emburrada, ele pia fino. A mulher fechou a cara, desceu o bico, emburrou, a casa inteira é afetada com o mau humor. O tom que Deus quer que a mulher dê é o tom de alegria, otimismo, deleite no Senhor em sua família. A esposa e mãe que vê a vida como uma cruz a carregar influencia os outros dentro de casa a pensarem da mesma forma. Então, se você olha e fala assim, eu sou a empregada da casa, tudo sou eu não aguento mais varrer, eu não aguento mais catar sapato, porque eu estou exausta. Se você enxerga a sua casa como uma cruz que você tem que carregar, todos da sua casa vão pensar da mesma forma. Ela rouba facilmente a alegria de todos. Como o fermento no pão que ela assa, suas atitudes impiedosas se espalham a todos os demais. Então a mulher tá lá e bate porta de armário, pá! Bate porta do quarto, pá! Tudo que vai pegar é tá! O que acontece com os seus filhos? Vocês vão perceber, principalmente se tiver bebê. Os bebês são muito sensíveis ao humor da casa. O bebê fica chorão o dia inteiro. A mulher que vê a família como uma cruz que ela carrega, o filho é chorão. Os filhos dão birra. Você vê que toda a casa, o humor, a personalidade dos filhos e do marido são afetados. Então, observe como você tem levado o humor dentro da sua casa, porque se os seus filhos percebem que cuidar deles para você é um fardo, os seus filhos, você não precisa falar isso com a boca. Eles sentem isso no seu humor, na maneira que você lida com eles. Então aqui ela fala, se fosse pedido à sua família que descrevesse você, o que a sua família vai dizer? Se o seu marido tiver que pontuar quem é você, se os seus filhos tiver que pontuar quem é você, o que eles vão dizer? Será que diriam que você é uma cristã piedosa que ama a vida e ama a Deus? Ou diriam que você é uma mulher infeliz, reclamona e amargurada? Será que seus filhos vão falar assim, não, minha mãe canta o dia inteiro, minha mãe é feliz demais. Não, minha mãe, para estressar ela, tem que ser algo pesado. Não, minha mãe ama fazer bolo, minha mãe ama cozinhar. Ou o filho fala, não, minha mãe se ela tiver que ir pro fogão, não faz comida não. A gente passa até fome. Tem filho que fala, não, minha mãe se tiver aqui pro fogão, que nós fica com fome, minha mãe não faz comida não. O que a sua família fala de você? Se você não tem a alegria do Senhor, pode começar agora a cultivar uma atitude alegre. Encontre passagens bíblicas que mostrem a bondade e a obra do Senhor. Bora lá, gente. Medite em passagens bíblicas. Leia a Bíblia repetidamente. Busque em Deus. Pense nas passagens bíblicas, o que elas significam e como você pode incorporá-las na sua vida. Medite na palavra até que você decore. Então pega a Bíblia, pega textos bíblicos, escreve numa folha, cola nas paredes, vai lendo, vai meditando na palavra. Não fique remoendo, exagerando e nem aumentando os problemas na sua mente. Quando houver um problema, seja realista com o problema, enfrente a sua realidade, mas seja honestamente otimista. Ainda que você tenha um problema, seja otimista. Não, nós vamos resolver. Sei como não, nós vamos resolver. Não tem dinheiro para poder pagar a conta. Deus vai prover, vai dar tudo certo. Agora a mulher que reclamou, vai cortar a luz, eu não sei como vai fazer não, você se vira, vai ficar todo mundo no escuro. E grita, e xinga, e bate porta. Ai, fala Deus. Coloque seu marido, sua família e amigos em primeiro plano, página 91. Ainda que isso tome o tempo que você dedicaria a você mesmo.
Coloque seu marido, coloque seus filhos, coloque a sua casa em primeiro lugar. Ainda que cuidar dos filhos vai roubar um tempo que você estaria fazendo algo para você. Nossa, eu podia estar fazendo isso, mas eu vou ter que ficar com as crianças. Faça isso com alegria. Se precisar de descanso extra em certos momentos, planeje esse momento de bom agrado. Organize a sua casa, organize a rotina para você tirar um tempo para você. Não tem problema tirar, mas faça isso de uma forma organizada. Às vezes você faz uma comida que já fica para o almoço e para a janta, porque aí à noite você não precisa ir para o fogão, aí você já tem a comida do almoço, você já vai esquentar de noite. Sobrou 2 horas para você poder tirar um tempo para você. Vamos lá, para a gente fechar. Essa parte que é legal, ó. No finalzinho. Expresse o seu interesse pelos outros membros da família. Beneficie-se de momentos especiais com seu marido para dar a ele um abraço extra ou um beijo. Enquanto você está passando pano no chão da cozinha, pare um pouquinho de passar o pano, agacha, abraça sua filha, sua criança e sussurra no ouvido do seu filho: meu filho, eu te amo. Você é uma alegria para mim. Deus nos deu você de presente. Libere palavras de bênção. Você está limpando, quer terminar logo a faxina? Para um pouquinho, abraça seu filho, dá um beijo, né? Fala: filho, você é tão especial para nós. Mas tem mulher que só consegue focar em passar o pano. Grita com as crianças: não põe o pé, não pisa aqui. Mas não consegue expressar palavras de amor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração. E ame a sua família quase no mesmo nível que você ame a Deus, você deve amar seu marido e seus filhos. Seja paciente, seja gentil e não seja egoísta. Porque o egoísmo tem minado as famílias. Crie uma atmosfera em seu lar de tal maneira que o seu marido e os outros membros da família queiram voltar para casa no final do dia. Que os seus filhos, ao sair da escola: ai, mamãe, vamos para casa. Seu marido: ai, tô doido para ir embora para casa. Eles desejarão estar ao seu redor em vez de evitar você. Tem filho que fala: Deus que me livre de ir almoçar na casa da minha mãe. Ai, eu não quero ir para casa da minha mãe, não. Ai, eu não quero ter que encontrar com meu pai, não. Eles desejarão estar ao seu redor. Tem marido que prefere ficar na academia o dia inteiro do que ficar com a esposa dentro de casa. A mulher rixosa. Se você estiver lutando emocionalmente com a autocomiseração, o não ser apreciada ou com a impressão de estar sendo usada pela sua família, conscientize-se dos seus pensamentos. Porque tem mulher que olha para tudo e fala: eu sou escrava, ninguém me valoriza, meu marido não reconhece o que eu faço, só reclama, meus filhos também. Vamos lá. Lide biblicamente com seus pecados, do seu marido e dos seus filhos. E substitua pensamentos pecaminosos por pensamentos bíblicos otimistas, expressando uns aos outros. Então, ao invés de você levar para sua mente essa condenação, essa falta de reconhecimento, lide com isso biblicamente. Deleite-se no Senhor e ser biblicamente otimista e amável. Não ceda a temores histéricos. A chave para vencer o temor é amar. O medo certamente vai destruir a atmosfera piedosa em qualquer casa. Qualquer família que o medo rege vai destruir todo o otimismo que você pode tentar, mas não vai conseguir. A esposa que possui um espírito manso e tranquilo, vindo do Senhor, promove uma atmosfera tranquila, confortante e reanimadora no seu lar. Ela confia intensamente no Senhor e não entra em pânico nas circunstâncias difíceis. Então, por exemplo, o marido chega em casa e fala: fui demitido, perdi o emprego. Histérica. E agora? Meu Deus! Como nós... Ela deixa o homem até perturbado. O marido tem medo de chegar em casa e contar que perdeu o emprego. Agora, a mulher é otimista. Amor, nós vai dar um jeito. Não preocupa não. Se tiver que fazer bolo para vender, nós vamos fazer um bolo. Cenoura que a Rafa postou uma receita lá no YouTube. Nós vamos fazer bolo e você sai para vender, eu faço os bolos e você vende. Mas morrer de fome nós não vamos. Tudo dá-se um jeito. Eu tô com você tá comigo, nós vamos vencer. Olha que diferença. Olha a diferença de uma mulher otimista para uma mulher histérica. Tá vendo? Eu te avisei. Ela joga peso, ela joga culpa, ela joga reclamação, ela faz a casa ficar com medo, o marido fica com medo do futuro,
o marido fica depressivo, os filhos ficam debaixo de uma opressão, ela mina a casa. Agora, a mulher otimista, ela levanta um homem. A mulher otimista, ela fala, estou com você, não vou te abandonar. Nós vamos vencer isso mais uma vez. Mais uma luta? Nós vamos vencer essa também. A esposa e mãe que é mansa e tranquila, ela é o oposto daquela que é ríspida e legalista. Uma esposa ríspida e legalista é totalmente intratável, enquanto ela se apega ao seu rígido padrão. É impossível de ser persuadida, além de fazer e dizer coisas extremamente prejudiciais aos outros e ao seu próprio lar. É muito provável que ela seja culpável de orgulho, de ira e malícia. Proporciona à sua família um gosto amargo a respeito do cristianismo. Porque os filhos olham e falam, minha mãe serve melhor a igreja do que a nossa casa. Minha mãe honra mais o pastor do que a nossa própria família. Se você já ouviu isso, você precisa recalcular a rota urgentíssima. Se os seus filhos disseram que você é melhor dentro da igreja do que dentro da sua casa, você tem que dar um stop, né? Pisa no freio de uma vezada. Recalcula essa rota, porque se os seus filhos, se o seu marido disse isso, é porque você está dando um mau testemunho na sua casa. Talvez você não está enxergando o quão grave está. Sua esfera de ação no lar não é um conforto e refúgio, mas uma zona de guerra para quem quer que esteja em casa. Seu lar é um lugar de reuniões, reunião para contendas, rivalidade e temor. Sua família teme o tipo de humor em que ela possa estar a cada dia. Tem família, tem marido e filhos que ficam. Como que a minha mãe está hoje? Como que a minha mãe acordou hoje? Tá o cão. Ninguém chega perto. Sem dúvida, com as palavras, o amor é paciente, o amor é benigno, escrito em 1 Coríntios 13:4. Deus quer que você, se ainda não criou uma atmosfera piedosa em sua casa, venha a se tornar uma mulher de espírito manso e tranquilo. Sabe o que Deus tem para sua vida? Ele quer que você seja uma mãe e uma esposa que carregam um espírito manso e tranquilo. Você pode começar hoje a orar por arrependimento, examinar as escrituras e praticar o que aprender, deleitando-se alegremente naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por você, está fazendo no presente e fará no futuro. O lar é a esfera de ação da esposa. O que você fará do seu lar? Pergunta. Se o seu lar é a esfera de ação, é o lugar onde você age, pergunta, o que você vai fazer com esse lar? Para fechar o capítulo 8, eu trago uma reflexão, né, para você, eu quero cutucar você mesmo, né? A minha intenção nesse vídeo é tirar você da sua zona de conforto, fazer você refletir que tipo de lar você tem construído. Um jardim do Éden ou uma casa de terror. Seus filhos e seu marido ficam doidos para voltar para casa no final do dia, ou eles não têm coragem de te falar, mas eles preferem ficar na casa dos amigos, ficar na rua. Olha, filhos que gostam muito de ficar na rua é o termômetro para a mãe observar como ela tem lidado com o seu lar. Se o seu filho tem mais prazer em ficar na rua, ficar com amigos, se o seu marido prefere ficar no futebol, ficar nos bar bebendo, é porque talvez o seu lar é uma casa de horror. Você precisa trazer a responsabilidade para você. Por quê? Porque é tarefa da mulher. É função da mulher promover um ambiente de paz, de alegria dentro do seu lar. A pergunta que eu te faço é, você tem uma casa com janela, com porta, com sofá, com geladeira inox? Ou você tem um lar? Casa com quando você chega numa casa onde tem brinquedo espalhado, onde tem criança sorrindo, onde tem coisas fora do lugar, é uma casa que tem vida, gente. Casa com brinquedos, com canetinhas, com lápis de cor, é uma casa que tem vida. O que adianta você ter tudo guardado em gavetas, uma casa muito faxinada, muito organizada, tudo tem seu lugar. Eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é muito bom, mas se os seus filhos não podem tirar as canetinhas e os lápis de cor para colorir, espalhar os lápis de cor, os legos, né, os brinquedos, sua casa não tem vida. O que adianta você ter casa se a sua casa não foi transformada num lar? E a gente transforma o lar através do bom humor, através da alegria, da
paz, da mansidão, do domínio próprio, que são os frutos do Espírito Santo. Então, dê liberdade para os seus filhos, dê liberdade para o seu marido, chamar os amigos dele para vir na sua casa. Tem homens, né, maridos, que são doidos para poder receber os amigos em casa, mas a mulher vai sujar a vasilha, eu não sou empregada, eu não vou fazer comida, eu tenho que ficar no fogão fazendo comida para você. Qual que é o problema? Que oportunidade incrível você ser uma esposa que serve o seu marido. Você já imaginou os amigos do seu marido saírem da sua casa e olhar e falar assim, não, fulano teve sorte, viu? Porque a esposa dele, vou te falar, top. Fulano teve sorte. Olha pra você ver. Mulher dele, olha que gracinha que ela recebeu a gente, olha a comida que ela fez para nós. Então, às vezes, você nunca recebeu amigos do seu marido na sua casa. Você nunca se esforçou para servir com excelência, né? E pensa sobre isso. Que adianta você ter uma casa linda, com móveis maravilhosos, se nada pode ser usado, se tudo tem que ficar intacto, limpo, porque ninguém pode sujar, ninguém pode sentar, ninguém pode fazer nada. A casa onde ela tem coisas fora do lugar é uma casa que tem vida. Eu não estou falando de permanecer numa bagunça, porque ao final do dia a gente se organiza, no início da manhã a gente organiza, coloca as coisas no lugar. Mas aquela mulher que proíbe a família de desfrutar do lar, uma casa rígida, onde tudo tem que ser limpo, impecável, ela está engessando a própria família, né? Então, pense sobre isso, faça uma autoanálise, né? Agora que o vídeo está acabando, abaixa a sua cabeça, faça uma oração. Peça o Espírito Santo para trazer a verdade, revelar aquilo que está oculto. Senhor, será que eu não estou percebendo? Será que eu nunca enxerguei o que eu estou fazendo? Se eu estiver vivendo dessa maneira, Senhor, eu não quero ser assim. O arrependimento gera mudança de vida. Seja uma esposa excelente para o seu marido, seja uma mãe excelente para os seus filhos. Faça lanchinhos para os seus filhos. Tenha prazer em colocar uma mesa para comer na mesa. Tenha prazer em estar com eles, em servi-los. Isso não é um serviço ingrato, isso não é escravidão, né? Tem mulheres que falam assim, eu virei escrava, virei empregada. Não, você não é uma empregada, você é a gestora do lar. Que lindo, que louvável uma mulher que entende que servir a família é o maior ato de louvor que ela pode ter na vida dela. E eu percebo assim que tem mulher que serve os patrões, né? Chega no seu serviço, leva café, prepara tudo, né? Tem maior zelo com o seu chefe em servir a empresa que trabalha. E dentro de casa, se ela tiver que servir o marido e os filhos, ela se acha uma empregada. Mas no serviço ela não se acha empregada, não. No serviço ela faz com maior alegria, mas em casa ela faz reclamando. Põe na balança, analisa e deixa um comentário para mim. Quero ler os comentários de vocês nessa aula. Quero saber, você tem um lar ou você tem uma casa? Dentro de tudo isso que eu falei, aonde mais Deus mexeu no seu coração? Aonde é que está desestruturado? Ou onde você já está acertando? Né? Compartilha comigo, eu quero ler seu comentário. Tenho acompanhado vocês aqui pelos comentários das aulas. E bora, porque isso aí nós ainda está só na metade do livro, né? Próxima aula, terça-feira, nós falamos do 9º ponto, né? A aula 9. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que o Espírito Santo te confronte, mas que ele também traga luz, né, para os seus pés, te mostrando qual é o caminho que você deve seguir. Fecha aqui a live de hoje. Um beijo, Deus te abençoe. Fui!